Olha a gatinha aqui. Hello, hello! E aí, pessoal? Estou de volta com mais um Creepypasta. Nossa historinha de terror da vez chama Escrevi o discurso para o funeral do meu tio, mas não li. Aqui está ele. Quando o tio querido do nosso protagonista morre, ele é convidado para dizer algumas palavras no velório. Ele escreve um texto bem longo e cheio de detalhes, né, sobre os últimos meses da vida do tio, contando que esse tio estava sendo assombrado. Eu também fui assombrada nessas últimas semanas pela dengue. Esse mosquitinho do capeta me destruiu. Ele me deixou de cama por vários dias. E assim, ficar com febre, ficar cansada, enjoo, faz parte de ficar doente. Agora, ninguém te avisa da coceira. A coceira, eu juro por Deus, me dá ansiedade só de lembrar. Enfim, ficar doente faz parte da vida, né? Já estou acostumada, já fiquei muito doente. Você descansa, você toma sopa, você toma remédio e lida com ela. Agora, com coceira infinita nas mãos e nos pés, que não para. Não tem como passar por esses dias de coceira sem perder um pouquinho da sua sanidade, porque você não consegue dormir. Você fica assim, ó, o dia inteiro. E não dá pra dormir, porque fica coçando tudo. Não tinha remédio que passasse a porra da coceira. Eu tentei de tudo. Claro, não de tudo, porque tem remédio que você não pode na dengue, né? Mas até anestésico eu passei na mão pra ver se ela adormecia e eu não ficava me coçando. A única coisa que aliviava um pouco era você esfriar a sua mão e o seu pé. Eu peguei aqueles gelos de cooler, coloquei na mão e fiquei dormindo com gelo assim na mão e gelo no pé. Dava pra dormir? Não. Dava pra você tirar alguns cochilinhos, porque esses segundos que aliviava, eu tava tão cansada que eu conseguia dormir, só que eu acordava me coçando de novo. Eu reclamei tanto, e eu não sou uma pessoa de reclamar quando eu tô doente, mas eu reclamei tanto que os meus amigos começaram a falar que eu tava com sarna. Eles estavam me chamando de cadela, por acaso? Às vezes eu sou mesmo. Então eu já aviso vocês que eu ainda tô bem exausta, tô me recuperando, e eu não tô no clima de engraçadinha, eu tô mais num clima de amargurada. Então as piadinhas não me vieram pro vídeo de hoje, não. Hoje eu só tenho terror e sofrimento pra entregar pra vocês. E a gente vai ser bem reflexivo. Que medo. Ai, a gente vai ter que pensar sobre a vida, sobre Deus. Refletir sobre como a vida é triste e trágica. Pois é. Ai, Nath, eu já faço isso no meu dia a dia. Eu uso seus vídeos, sabe, pra descontrair, fugir dos estresses da minha rotina. Se fudeu. Vai reclamar com o mosquitinho que me passou dengue? E me deixou noites em claro, me coçando, tá? Porque a única coisa que eu ficava pensando era, é isso? A minha vida agora é ficar se coçando? Desculpa, me exaltei um pouco. E sabe o que é o pior? Que dá pra pegar dengue várias vezes. Deus, a gente vai falar sobre você hoje. Se você estiver por aí, passou a minha cota de dengue, né? Não preciso de mais uma? Valeu, fera. Sai, coisa feia! Ai, calma, eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma live mostrando isso aqui, mas pra quem não viu, a plaquinha de 100 mil inscritos, ó, vocês estão aqui, ó. Quem não tá aqui, trate de estar, tá bom? Pode se inscrever. Enfim, quando chegou a hora do nosso protagonista fazer o discurso fúnebre e revelar toda a verdade do que assombrava o seu tio João, porque o nome do tio dele era João, não sei se eu falei isso. O protagonista não tem nome, mas o tio chamava João. Ele dá pra trás, não faz o discurso e resolve poupar todo mundo do segredo. Um tempo depois, por causa de umas coisas que acontecem na vida dele, ele muda de ideia e resolve contar na internet tudo o que ele tava guardando só pra si. Até porque, às vezes, é muito mais fácil você desabafar com um bando de estranhos que não vão ser afetados por aquilo que você falou do que com a sua própria família. Um desabafo pra um estranho não carrega peso. Já um desabafo pra um conhecido pode dar a sensação de que você está passando peso adiante. O que não era o que o nosso protagonista queria fazer. Ele só queria desabafar, só queria contar. O post começa assim. As autoridades encontraram meu tio preso em uma corda. Isso é certo. Ele não aparecia no trabalho há 2 dias. Então seu chefe ligou pra minha avó, que encontrou meu tio João morto em seu apartamento de 1 quarto. Seu bilhete de escrito em um pedaço de folha solta amarela e manchada com um líquido marrom, simplesmente dizia: não segue ele. Todos concordaram que a letra era do meu tio, exceto eu. Achei que parecia um pouco estranha. A letra N, em particular. O traço estava um pouco ondulado. Não muito, mas o suficiente para se notar. E eu notaria. Eu era o melhor que conhecia o meu tio. Ninguém na minha família sabia o que o bilhete significava. O pensamento popular é que se tratava de um aviso para aqueles que levavam uma vida como o do meu tio. Geralmente sozinho, muitas vezes bêbado e, por fim, pendurado em uma barra de chuveiro. Mas a maioria das pessoas da minha família não conhecia o meu tio como
eu conhecia. O João me contou coisas que não contou a mais ninguém. E eu não sei exatamente o porquê disso. Acho que não importa. O que importa é que eu conheço a história por trás do bilhete. O suficiente para ter uma ideia do que ele realmente significava. E quem poderia tê-lo escrito. Mas, como a maioria das coisas com meu tio João, a verdade é um pouco complicada. Depois de contextualizar pra gente em qual cenário seu tio tava quando ele morreu, o protagonista conta que ele queria revelar, naquele dia do funeral, o real significado do bilhete não segue ele, porém, como a gente já sabe, ele acaba dando pra trás. Ele sentiu que não devia contar, como se não fosse o momento. Seria mais fácil para as pessoas se elas continuassem com a verdade que elas já conheciam. Então ele faz um discurso genérico, dizendo que o tio João deixou eles, sei lá, cedo demais, e blá blá blá. Aquelas palavras podiam se tratar de qualquer outra pessoa, sabe? Podia se tratar de mim, de você, enfim. Ai, morreu, foi cedo demais. Apesar que tem algumas pessoas que vão tarde, né? Então talvez não desse pra qualquer pessoa esse discurso. Ai, morreu, foi cedo demais. Agora, meses depois do enterro, depois de descobrir outras informações sobre a vida do seu tio, ele sente um desespero para desabafar e contar exatamente o que estava escrito naquele discurso. Agora eu vou ler o discurso para vocês. Eu vou lendo um pouquinho e a gente vai comentando. Vocês vão reparar que ele fala muita coisa se tratando as pessoas do funeral. Então, quando ele tá falando, vocês já deviam conhecer o tio João dessa forma, não tá falando com a gente, o público. Ele tá falando com o pessoal que tava no velório. Entenderam? Beleza. Abaixo está o que eu queria dizer, mas não consegui. Há duas coisas que vocês deveriam saber sobre João. A primeira, que todos vocês provavelmente já sabem, é que o João estava sempre procurando por Deus. Ele questionava tudo abertamente. Embora isso fizesse com que o João não fosse um convidado muito popular no dia de ação de graças e no Natal, ele se mantinha firme. Ele não estava tentando deixar ninguém chateado, estava apenas sempre buscando a verdade. Mesmo quando o João estava sozinho, ele continuava buscando. Enquanto eu crescia, vou dizer caso vocês não soubessem, queria ser como João. Eu o admirava. Ele comprou minha primeira bicicleta e me deu conselhos sobre garotas. Não eram os melhores conselhos, na verdade, eram espetacularmente ruins. Mas ele tentava. À medida que fui crescendo, era a busca apaixonada do João pela verdade que eu realmente admirava. Discordávamos em algumas coisas, é claro. Eu acredito na ordem, em um plano para todos nós, em um universo construído com base na criação. Eu acredito em Deus. E o João... Bem, o tio João não acreditava. Ele queria acreditar, mas não conseguia. Ele não conseguia acreditar em Deus sabendo de todo o mal que existia no mundo. Ele só viu caos e a desordem. E eu acho que essa busca dele por um significado maior era a sua forma de tentar encontrar paz. Simplesmente existir, sem saber, ou simplesmente existir e ter fé, não era suficiente para ele. E como que Deus funciona? Ou você acredita e tem fé, ou nada. Não existe isso de ficar procurando Deus. E tá aí o sofrimento do João. Eu, particularmente, não sou uma pessoa religiosa, mas eu também não tenho a necessidade de encontrar alguma coisa. Então, pra mim, é zero estresse. Eu gosto de falar que eu acredito na força do universo, das pessoas estarem conectadas, de manifestação, de energia. Talvez seja uma forma mais moderninha de falar em Deus. Talvez. Mas eu também não tenho certeza, sabe? Eu gosto de acreditar nisso porque eu acho bonitinho. Mas eu não tenho certeza. Tem tanta gente que fala com muita certeza, né? Daquilo que acredita. Pra mim é mais o que existe, o que não existe, eu sei lá. Eu não tenho uma crença definida e eu tô na paz com isso, sabe? Eu sou uma pessoa livre, eu não gosto de rótulos. Agora, todas as pessoas que eu amo estão vivas. Então, talvez se eu tivesse perdido alguém, eu estaria procurando por um significado maior. Talvez. Talvez eu não tenha necessidade de procurar por algo porque a minha vida tá boa. E que continue assim. Por isso que eu me pergunto se o tio João perdeu alguém. Algo traumático provavelmente aconteceu pra ele ter tanto rancor do mundo e pra ele ter toda essa necessidade de encontrar um significado. Ele é doido pra acreditar. Ele quer muito acreditar, mas ele não consegue. Por que será? Eu entendo você se revoltar com as maldades, com as injustiças. Eu não sou ignorante a ponto de achar que o mundo é perfeito, bem longe disso, né? Mas você viver bitolado nisso, tem alguma coisa errada. Só falar disso com os outros, como o protagonista conta, né, no discurso, não é normal. Então eu fiquei morrendo de dó dele lendo essa história, porque, pra mim, né, a verdadeira felicidade de estar vivo está nas pessoas, né, nas relações que a gente tem.
nas relações que a gente alimenta. Carreira, viagem, bens materiais, tudo isso é muito legal de você ter, é muito legal de você sonhar, só que a felicidade mesmo você encontra compartilhando sua vida com os outros. Porque o maior medo do ser humano é a solidão. Nossa morte, por exemplo, a gente passa sozinho. E eu acho que isso é um dos motivos de ser tão assustador. Claro, não saber o que acontece depois é assustador. Mas pensar que você vai passar sozinho, que sua mamãe não vai estar lá, tipo, pra te ajudar. Ou sei lá, qualquer outra pessoa que você ama possivelmente não vai estar lá, você vai morrer sozinho. Se a pessoa estiver lá também do seu lado, sorte a sua, se a pessoa tá lá do seu lado, você vai morrer sozinho, não dá pra compartilhar. Quando a gente consegue alguma coisa muito legal, puta, fui promovida no trabalho, sonhava com isso. Você não guarda pra você, você fica na pira de contar pra alguém. Por quê? A felicidade precisa ser compartilhada. E a morte é um negócio que você não compartilha. E é meio assustador isso. Não dá pra depois você contar pros seus amigos. Ai, gente, vocês não sabem como é morrer. Não tem como, acabou. Se eu tô rindo de nervoso, tá? Na minha opinião, essa busca obcecada do João por Deus é o quê? Medo da solidão. Se Deus tá com a gente o tempo todo, se Deus é onipresente, é onisciente, não existe solidão, certo? E aí o que acontece se Deus não existe? Você tá sozinho. E se o João não estava encontrando Deus, ele estava tentando encontrar, mas não estava conseguindo, ele podia ter aliviado esse medo da solidão compartilhando a vida dele com os outros. Se o medo está na solidão, a paz está em compartilhar. A resposta estava com ele o tempo todo. Mas parece que ele era uma pessoa que se isolava porque ele estava bitolado nesse medo dele. A segunda coisa que você deve saber sobre o João pode ser uma surpresa. Ele era assombrado. E não no sentido figurado, mas de uma forma muito real e literal. O João me confidenciou que uma jovem estava aparecendo para ele no meio da noite. Na verdade, a essa altura, ela quase não era mulher. Era um cadáver. Ela aparecia na ponta da cama do João. Um cadáver jovem e fresco, com o corpo inchado, pele manchada de marrom, cabelo preto comprido e bagunçado, sem olhos e todo encharcado. Ela sempre murmurava a mesma coisa com um rosto totalmente vazio e sem expressão. Não segue ele. No início, o João não sabia o que fazer. Ele achava que era o resultado de muitas noitadas no bar local, muitas idas ao posto de gasolina para pegar mais uma cerveja. O João só queria que ela fosse embora, e até rezou que ela fosse, mesmo acreditando que rezar era inútil. Mas o cadáver sempre voltava, e sempre com a mesma mensagem. Não segue ele. O protagonista conta que é dolorido admitir isso, mas ele não acreditava no seu tio João. Ele achava que o seu tio tinha muitos demônios e que a mulher era delírio de um alcoólatra. Agora ele colocou uma coisa na cabeça. Não importava se ele acreditava ou não. O tio acreditava. E crença era algo que faltava na vida do João. O que isso quer dizer? Quando ele encontrou algo para acreditar, mesmo que fosse o espírito de uma mulher morta, ele encontrou um propósito. O João era carente de uma razão para existir. Ele tinha depositado toda essa razão no lugar errado, numa busca por provas concretas de que Deus existe. Mas não é assim que a fé funciona. Ou você confia ou você não confia. Ou seja, essa razão nunca ia aparecer para ele. A busca do João estava fadada a fracassar porque ele estava tentando encontrar algo na fé que ela não pode oferecer. Não, e o pior, o protagonista, achando linda essa busca toda, estava se enganando ao pensar que o tio tinha um propósito. Ele não tinha, esse era o problema dele. O João era um cara perdido que só queria algo pra lhe direcionar. Então assim, o João tava ausente de um objetivo de vida quando a mulher morta apareceu. Sem um propósito, você tem uma falta, parece que tem algo faltando e você não sabe dizer o que é. E aí você fica tentado a cair numa busca que te faz mal, numa forma prejudicial de se preencher, num propósito ruim. Como o que aconteceu com o João. Agora ele tinha um novo mistério para desvendar. Uma busca que talvez dessa vez fosse lhe oferecer respostas. Ele estava determinado a descobrir quem era essa jovem. Se ela estava morta, então tinha que ter estado viva em algum momento, meu tio pensou. Com base em sua aparência, ela provavelmente se afogou em um lago ou um rio. Então havia aquelas palavras. Não segue ele. O João suspeitava de algum tipo de crime. Foi um pressentimento, ele disse. As palavras eram muito enigmáticas, muito sinistras. E, o mais importante, se esse espírito estava vindo até o João, ele devia ter um motivo específico, alguma forma de conexão com o João. Ele examinou os obituários de décadas atrás, procurou por afogamentos em uma distância de 30 quilômetros e, quando não encontrou o que queria, expandiu essa distância para 50, 100 e depois 200 quilômetros. Ele analisou fotografias, passou dias em bibliotecas públicas vasculhando microfilmes
fichas e conversou com membros de sociedades históricas de todo o estado. Ligou para departamentos de polícia e vasculhou registros de pessoas desaparecidas. O João até entrou em contato com pais de adolescentes que fugiram de casa por todo o país. Mas ele não encontrou nada, e a jovem continuava voltando, com água pingando no piso do meu tio e as órbitas oculares vazias, das quais escorriam algas marinhas, e sempre com a mesma mensagem. Não segue ele. O João me contou tudo isso e, mesmo quando ele estava fedendo a álcool e com os olhos tão vermelhos que eu achei que o branco nunca mais voltaria, eu disse que acreditava nele. Teria partido do seu coração se eu dissesse o que realmente pensava. Acho que foi porque eu não queria atrapalhar sua jornada rumo à verdade. Mas a jornada do João estava terminando. Ele não encontrou nenhum registro da jovem que estava procurando. E aos poucos, a mensagem da garota passou a não ser mais sobre o perigo dela, mas sobre o do meu tio. Ela não estava mais carregando a verdade sobre seu próprio destino, mas sobre o do João. Ela havia passado de um rosto amaldiçoado para uma espécie de anjo da guarda. Por um momento, houve um vislumbre de Deus, e foi então que a vida de João começou a se revelar. Isso quer dizer que, inicialmente, o tio achava que a menina estava contando para ele o segredo do seu próprio assassinato, numa forma de pedir ajuda, de revelar o culpado, talvez. Depois de não encontrar provas para isso, ele voltou a atenção a si próprio. E foi aí que começou a paranoia. É sempre assim que começa, né? Não encontrou respostas para aquilo que estava te incomodando e aí você volta para si. O problema está em você. E se, em vez de alertar sobre o assassinato dela, ela estivesse alertando o João do próprio assassinato dele? Será que isso não é um aviso? Não segue ele. Então, o não segue ele é um aviso para, se o tio estiver numa situação em que ele precisasse seguir alguém, ele ficasse esperto para não seguir. A paranoia cresceu tanto que ele parou de sair de casa, porque ele jurava que tinha alguém querendo machucar ele. Ele ficou obcecado por esse homem misterioso, por esse ele do não segue ele. E com isso, obviamente, seu consumo de álcool também aumentou bastante. Uma semana antes do tio João morrer, ele finalmente conheceu o homem misterioso. E o encontro aconteceu dessa maneira. Houve uma nevasca horrível e o tio João estava dirigindo bem no meio dela. Ele estava voltando de um bar. Sim, ele estava dirigindo bêbado. Só que na cabeça dele, como ele sempre dirigia bêbado, ele já estava acostumado, não tinha perigo. As estradas ficaram ruins muito rapidamente porque a nevasca veio do nada. Pelo jeito é assim que nevasca funciona, não sei, estou no Brasil, nunca participei de nevasca. Nunca participei, é como se fosse um evento, né? Ela te chama, vem Natália, vem pra nevasca. Nunca recebi o convite, não recebi o invite pra nevasca party. É muito gringo coisa de nevasca, sabe? Nunca participei. Olha, eu numa nevasca, que mentirosa! Acabei de lembrar aqui, enquanto eu tava editando, que lá em 2017 eu tava viajando na Bolívia e peguei um dia de nevasca assim. Não foi uma boa ideia ter vindo de All-Star pra cá. Você colocou a bota? Coloquei. O que aconteceu? A gente tá na Bolívia e era pra gente estar indo pro Chile. Mas, como está nevando muito, os chilenos não vão vir buscar a gente. O nosso cara do tour sumiu. Os chilenos podem demorar 4 horas pra chegar. Ou não vir. Ou não vir total. Uhul. Porque eles querem esperar a neve diminuir pra não ser tão perigoso. Só que não é pausa. Essa Acho que porra não vai diminuir assim tão rápido. Não vai diminuir. Fodeu. Mães, a gente ama vocês, qualquer coisa. Se a gente morreu, é porque Se a gente morreu. foi de frio. Se não tivesse vídeo, eu nunca ia lembrar que eu quase fui abandonada pelos chilenos. Porque as minhas memórias do Chile é que, nossa, os chilenos são muito legais. E eles quase me abandonaram na neve. Enfim, a estrada ficou ruim muito rápido. O carro tava deslizando, mas o João segurou firme naquele volante e foi. Não parou pra esperar. O mau tempo nunca impediu o João de dirigir com confiança. Alguns podem até chamar de direção agressiva. Mas não havia mais ninguém na estrada, exceto um par de faróis atrás dele, que acabou desaparecendo eventualmente. O João não tinha certeza de quando ou onde. A cerca de 16 quilômetros do apartamento do meu tio, seu carro começou a engasgar. Ele parou no acostamento e o carro morreu.
O João não estava com o celular, não tinha cobertor, a janela do lado de um motorista estava emperrada até a metade, estava assim há 6 meses, mas o João teve preguiça de consertá-la e a neve se acumulava ao seu redor. Ele pensou em sair a pé, talvez fosse a única chance de chegar ao seu destino. Mas então, o João avistou uma figura à distância. Ela estava se arrastando lentamente pela tempestade de neve cegante, caminhando por um vasto campo ao lado da estrada, aproximando-se do carro do João. Um ponto distante, aumentando lentamente. O João ficou paralisado. Sua reação foi repentina e imediata. Era um homem. E esse era o homem, ele que estava vindo atrás de João. Meu tio sabia. No fundo de seu coração ele sentia isso. Não segue ele. O João estava sendo testado. A jovem mulher com o corpo inchado, morto e molhado, tinha vindo até ele por um motivo. O homem se aproximou. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos e seu rosto estava encoberto pelo grande capuz de uma jaqueta azul marinho. O João ficou tenso quando o homem se aproximou da porta do passageiro. Ele bateu 3 vezes na janela do carro e meu tio não fez nada. O homem bateu novamente, limpou a neve da janela com a mão enveludada e olhou para dentro. O rosto do homem era suave, mas tinha olhos ardentes e intensos. Suas bochechas estavam vermelhas de frio. Meu tio acenou com a cabeça distraidamente e o homem abriu a porta do carro. Entrou e fechou a porta com força. Você está bem? Perguntou o homem. O João me disse, e eu nunca vou me esquecer disso, que a voz do homem era grave, como se tivesse vindo de alguma caverna profunda. Meu tio apenas assentiu com a cabeça, mas sua voz interna estava dizendo: Não segue ele. Não segue ele. Há um posto de gasolina a cerca de 1,5 km daqui. Disse o estranho ao João. Tem um par de luvas extra. É melhor irmos pra lá antes que a estrada fique intransitável. O João esfregou as mãos e depois assoprou elas com o calor da sua respiração. E neve entrou no carro pela janela entreaberta. Novamente, o João ouviu a voz dentro da sua cabeça. Não segue ele. Vou ficar aqui, disse João ao homem. Onde tá quente? O estranho fez uma careta. Ele olhou pro João ferozmente. O homem se inclinou para mais perto e meu tio sabia que ele não era confiável. O estranho enfiou a mão no bolso e a manteve ali. O João perdeu o fôlego por um momento. Ele esperou que o homem tirasse uma faca ou um gancho de metal, mas tudo que ele tirou foi um par extra de luvas. Ele as entregou ao meu tio. Fique à vontade. Vou dizer a eles que você está aqui. Espero que alguém consiga passar e encontrar você. O homem saiu do carro, fechou a porta e seguiu em frente pela estrada. A neve descia cada vez mais rápido, mais espessa. Em menos de 3 metros, o homem estava fora de vista. Não segue ele. Mas afinal, quem era esse homem? E será que não ir com ele salvou a vida do João? Ou condenou o João? Aquela mulher morta era um delírio da cabeça dele e agora ele ia ficar sozinho na nevasca, tudo por causa de uma paranoia que ele ficou alimentando nos últimos meses. O cenário todo estimulou que ele fosse com o cara. A janela tava quebrada, então ela tava meio aberta, tinha neve entrando dentro do carro, ele não tinha cobertor, ele não tinha celular. É como se o universo estivesse falando pra ele, vai. E quão mal intencionado realmente era esse homem misterioso se ele deu pro João luvas? Eu imagino que tudo isso tava se passando na cabeça do João naquele momento, porque ele passou mais 20 minutos preso naquele carro. Com certeza os pensamentos dele estavam, sabe? Borbulhando como se fosse uma água quente fervente, mas sem nada pra cozinhar. É uma panela vazia com água que só borbulha e não cozinha nada. Até que, magicamente, o seu carro volta a funcionar. Como se de fato aquilo tivesse sido premeditado. O carro parou de funcionar. Ele teve um encontro que ele estava esperando faz um tempo, rejeitou a proposta, o carro voltou a funcionar. Então ele liga o carro e volta para a estrada, com muito cuidado de não se acidentar, porque ainda tá nevando. Ele dirigiu por alguns quilômetros quando percebeu. Não havia passado por um posto de gasolina. O estranho havia mentido. A mulher morta estava certa. O João havia encontrado a sua verdade. Então ele avistou um carro abandonado no acostamento da estrada e reduziu a velocidade. A porta do lado do motorista estava aberta, mas não havia ninguém dentro. 2 conjuntos de pegadas quase invisíveis na neve vinham do carro e seguiam pela estrada. O João seguiu em frente e, meio quilômetro depois do carro, viu um corpo. Ele estava deitado de bruços no acostamento da estrada, meio coberto de neve. 5 minutos depois, e o corpo estaria totalmente encoberto. O João parou e correu até a figura. Ele o virou e nem precisou verificar seu pulso. O homem estava morto. O segundo conjunto de pegadas se afastava do cadáver e ia em direção aos campos ao lado da estrada. O João colocou o corpo do homem no banco de trás de seu carro e acabou voltando para a cidade. Ele foi direto para o hospital e, enquanto a equipe médica levava o corpo para dentro em uma maca, meu tio
João não conseguia superar o quão tranquilo o homem morto parecia. Ele estava contente, satisfeito, estava quase sorrindo. Aqui a curiosidade do tio João foi despertada novamente. Quem foi que o estranho levou no seu lugar? E com essa dúvida em mente, o João vai no funeral do homem congelado e descobre que a mensagem que a família dele quer passar sobre o caso é muito clara. O falecido havia encontrado Deus. A irmã do homem congelado faz um discurso fúnebre com os olhos cheios de lágrima, contando que, no dia em que seu irmão morreu, ela sonhou que ele encontrava Deus, que sua alma estava sendo chamada de volta para casa, para sua verdadeira casa. Ela estava muito triste com a perda, ela estava obviamente de luto, mas também estava muito feliz porque o seu irmão passou a vida toda procurando por Deus e ele tinha finalmente encontrado. Quando o tio João estava contando para o protagonista isso, o olho dele estava muito cheio de tristeza, cheio de decepção. Podia ser ele. Não segue ele. Eles estavam no apartamento do tio e o protagonista sentiu nesse momento uma angústia que preenchia o local e deixava aquele apartamentinho ainda menor. O maior desejo do João bateu na porta dele e ele deixou escapar. Então o tio diz: aquela mulher morta me enganou. Era pra ter sido eu. E essa foi a última vez que o protagonista viu seu tio pessoalmente. No dia seguinte, ele recebeu um e-mail do tio contando que a mulher morta tinha visitado ele novamente. Ela ainda estava inchada, completamente encharcada, e ainda havia um horror oco onde seus olhos deviam estar. Mas dessa vez, ela não disse nada. Apenas sorriu maliciosamente. E não parecia mais um cadáver sem vida, escreveu meu tio, mas sim diabólica e cheia de enganação. Eu estava fora da cidade quando li o e-mail. Escrevi pro meu tio dizendo que iria vê-lo quando voltasse em alguns dias. Quando cheguei em casa, ele estava morto. Você deve estar se perguntando por que eu te contei tudo isso. Por que aqui? Por que agora? Acho que eu só queria que todos vocês soubessem pelo que o tio João estava realmente passando. Porque ele era uma alma torturada e também uma alma abençoada, na minha opinião. Quem de nós está tão preocupado com a verdade e com Deus a ponto de se consumir tentando encontrá-lo? Sei que a última mensagem do tio João foi: não segue ele, e oro para que nenhum de nós aqui hoje tire a própria vida como ele fez. Mas buscar a verdade e refletir sobre a natureza de nossa existência enquanto ainda estamos aqui, acho que não há problema em seguirmos o exemplo do João. Só um pouquinho. Não! Eu discordo completamente. Isso daí pra mim é o protagonista confundindo ambição com carência. É da hora demais admirar pessoas ambiciosas e é muito gostoso se acompanhar alguém que é apaixonado por algo e se esforça pra ser especialista nesse algo. Mas o que o João tinha era obsessão, uma busca tóxica pra se preencher. Nunca foi amor genuíno. E assim termina o discurso. Mas calma, que a história não acabou por aqui, tá bom? Que o sobrinho escreveu pra ler no funeral do seu tio, mas não teve coragem. Olha, ainda bem que ele não leu, né? Porque o clima já tava pesado. Imagina se ele tivesse lido isso. Ia provavelmente matar um monte de tia-avó, sabe, do coração. Ela ainda estava inchada, completamente encharcada. E ainda havia um horror oco onde seus olhos deviam estar. Mas dessa vez, ela não disse nada. Apenas sorriu maliciosamente. E também ia gerar umas boas fofocas, né? Tipo aquela fofoca que você conta de geração em geração, sabe? Tipo, se eu tivesse nesse funeral, eu ia contar pros meus filhos. Vocês não sabem o discurso de funeral que um familiar fez aí um dia. Loucura, filhos, loucura. Não façam isso no meu funeral, hein? Ou façam. Puta, agora eu vou ter que ter filho. Porque eu vou ter que combinar com eles de fazer um discurso assim no meu funeral. Deixar todo mundo com medo. Tipo, inventar uma história que eu era assombrada. Puta, agora eu vou ter que ter filho, não vai ter jeito. Não dá pra combinar com outras pessoas, entendeu? Tem que ser com seus filhos. Acho que fica mais impactante, sabe? Falando: a mamãe sempre teve aquela velha que ficava na beira da sua cama. A gente acha que foi isso que levou ela no final. Eu tô zoando, mas assim, a minha mãe conta que tinha uma velha que ficava na beira da cama dela, realmente. Eu juro por Deus, ela me conta isso. Será que era um plano pra me deixar com medo? Mas a velha não aparece mais, tá? Segundo ela. Calma, que a história não acabou por aqui, tá bom, gente? Calma. O mistério principal não foi respondido. Quem que foi que escreveu "não segue ele"? E por quê? Se a pessoa que mais conhecia o João diz que aquela não era a letra dele,
Eu acredito que não era. Então ainda tô precisando de umas respostas pra me sentir satisfeita. Confesso, não gostei das respostas. Não, mentira, elas são boas. Mas o quê? É meio energia pesada assim, sabe? As respostas. Enfim. Vocês vão descobrir. O velório do tio tinha acontecido 4 meses atrás. Se o nosso protagonista fosse escrever o discurso fúnebre hoje, com as coisas que ele descobriu nos últimos tempos, esse discurso seria bem diferente. Há algumas semanas recebi uma visita à tarde da noite. A mulher morta. Acordei com o som de água pingando no chão e, quando abri os olhos, ela estava de pé, ao lado da minha cama. Ela era exatamente como o João descreveu, exceto pelo fato dele não ter mencionado o seu cheiro. Eu poderia ter vomitado se não estivesse morrendo de medo. Sua expressão estava vazia, sem malícia, sem enganação. Eu teria lido seus olhos, mas não havia nada ali, apenas as órbitas oculares vazias e escuras para as quais meu tio tinha olhado por tantas noites. A mulher se inclinou sobre a minha cama, virando a cabeça para um lado e para o outro, muito lenta e metódica, como se quisesse que eu desse uma boa olhada nela. Ela se inclinou mais para perto e meus punhos suados apertaram o cobertor com força. Aguardei a mensagem da mulher, esperando que ela dissesse aquelas palavras, as palavras que levaram meu tio a se enforcar numa corda. Imaginei um futuro em que eu sempre estaria atenta ao estranho que entraria em minha vida um dia e a decisão que definiria meu destino. Ele estava pronto para selar o seu destino com paranoia, como seu tio fez. Mas o cadáver não disse nada. Aterrorizado, ele puxa o cobertor para cima da cabeça, se esconde e fica lá debaixo das cobertas, sabe? Até o dia seguinte. Quando amanhece, a mulher morta não está mais lá. Mas ela apareceu de outra forma pro nosso protagonista, estampada na capa de um jornal. Corpo de mulher desaparecida é encontrado, dizia a manchete. Na foto ela era jovem e bonita, sorridente e cheia de vida. Ela foi fotografada usando um boné de beisebol vermelho e uma camisa xadrez, apoiada em uma pedra em uma excursão ao ar livre. Geralmente você pode dizer quem é alguém pelos olhos e, embora eu nunca tivesse visto os olhos do cadáver, de certa forma foi isso que me convenceu. Parecia os olhos que a mulher morta teria. É difícil de explicar, é como se eu soubesse. Assim como seu tio, o protagonista fica curioso para saber mais sobre a mulher morta e vai no seu funeral. E é isso que ele descobre. 4 meses atrás, a mulher, que chamava Helena, estava dirigindo com a sua melhor amiga no banco de passageiro durante uma nevasca, na mesma estrada que o João dirigia quando ele encontrou o homem misterioso. Ou seja, foi no mesmo dia, foi na mesma nevasca. Não sei se vocês lembram, mas teve um trecho do post que o João falou o seguinte: o mau tempo nunca impediu o João de dirigir com confiança. Alguns podem até chamar de direção agressiva. Mas não havia mais ninguém na estrada, exceto um par de faróis atrás dele, que acabou desaparecendo eventualmente. O João não tinha certeza de quando ou onde. É bem provável que esse par de faróis eram a Helena. E isso fica mais claro com o que o protagonista continua contando sobre o que ele descobriu. A Helena estava seguindo de perto o carro à sua frente, dirigindo cada vez mais rápido para permanecer nas marcas de pneus frescos na neve. Sem dúvida o outro carro era dirigido pelo meu tio. A melhor amiga da Helena estava no banco do passageiro. Ela implorou para que a Helena diminuísse a velocidade, parasse e fizesse qualquer outra coisa além de seguir o carro. Nas palavras da melhor amiga da Helena: não segue ele! Mas ela o fez. Helena, não segue ele! A Helena perdeu o controle, o carro girou e bateu em uma árvore e a passageira voou pelo para-brisa. A melhor amiga da Helena morreu naquela noite e a Helena se culpou, se afundando cada vez mais na depressão nos meses seguintes. Um dia, ela finalmente se jogou de uma ponte. A mãe da Helena revelou todos esses detalhes, citando passagens diretas do diário da Helena no funeral. A verdade era difícil de compartilhar, disse a mãe, mas valia a pena. Talvez pudesse ajudar outros a evitar o mesmo destino ou a procurar adequadamente a ajuda de que necessitam. A mãe, perturbada, terminou segurando uma página do diário da Helena. Não segue ele estava escrito em todos os sentidos, numa variedade de estilos e cores por toda a página. As palavras horrorizadas e em pânico da melhor amiga da Helena assombraram ela até a morte. Falei com a mãe angustiada após o enterro. Eu disse a ela que era um amigo da Helena e expressei minhas sinceras condolências. Pedi para ver o diário e a mãe permitiu. Dei uma olhada mais perto naquela página, aquela repleta do último aviso da melhor amiga da Helena. Era o que eu suspeitava. Eu já tinha visto essa letra N antes. No bilhete de suicídio do meu tio. O traço superior estava um pouco ondulado. Não muito, mas o suficiente para eu notar. A Helena culpava o tio João pela morte da amiga e resolveu assombrar ele para se vingar.
Ele de fato estava bêbado. E de fato, ele não deveria estar dirigindo bêbado. Isso é um erro dele, um erro gravíssimo. Mas a culpa da morte da amiga não é dele. Em nenhum momento ele perdeu o controle do carro. E em nenhum momento ele fez que a Helena perdesse o controle também. O que eu quero dizer é que dirigir bêbado é um tipo de crime. E dirigir bêbado, causar um acidente e alguém morrer é outro tipo de crime. O problema é que quando a nossa culpa é muito forte para se sustentar sozinho, a gente acaba projetando nos outros. Nos diários, parece que ela nem menciona o tio João. Então, eu acho que, racionalmente, ela devia saber que a culpa não era dele. Mas a raiva estava lá, tanto que ela levou isso pro plano espiritual, se tornando um espírito obsessor. Esperei o retorno da Helena todas as noites desde que ela apareceu para mim pela primeira vez. Talvez ela murmurasse as palavras de sua amiga, mas a Helena não voltou e acho que ela não vai voltar. Eu li uma vez que quando os assuntos inacabados de um fantasma são resolvidos, eles conseguem ir para sua vida após a morte, ou algo assim. Não tenho mais certeza do que eu acredito. Então vamos pensar na linha temporal para ver se a gente entende a maluquice que foi que aconteceu aqui. O João tava dirigindo bêbado na nevasca, porque o medo que o espírito da mulher morta causou nele fez ele se afundar ainda mais na bebida. E ele estava sendo assombrado há meses por ela. Mas a Helena estava bem viva durante a nevasca. Então existe um paradoxo de causa e efeito dos acontecimentos. Então aqui não existe passado, presente e futuro. A linha do tempo é circular. A Helena assombrou o João e por isso ele dirigiu bêbado. E porque ele dirigiu na frente da Helena, ela perdeu o controle e matou a amiga. Então ela assombra o João como vingança e por isso ele dirigiu bêbado e assim vai. Uma coisa causa a outra, que causa a outra, causa a outra. Quem foi que causou primeiro? Não sei. Tá todo mundo causando, mas eu não sei quem foi que causou primeiro. Realmente pode ser que não seja culpa do João o acidente da Helena, mas ele estava no bar, porque ele estava sendo assombrado por uma mulher morta. Então pode ser que, se ele não tivesse sido assombrado, ele não estivesse na estrada naquele dia e Helena não estivesse seguindo ninguém. E aí o acidente talvez não teria acontecido. Opa, peraí que eu pensei um pouquinho e mudei de opinião sobre um ponto. A gente não sabe, talvez ele tenha perdido o controle sim, porque o que a gente tá ouvindo é a história do João. Ele estava bêbado. Será que em algum momento ele não perdeu o controle e não lembra? E aí ele não perdeu tanto assim e voltou a dirigir? Não sei. O fato é que ele estava lá. E ele estar lá colocou na cabeça da Helena que a culpa era dele. E é isso que importa. E aqui nós temos um ciclo infinito e muito trágico de duas pessoas presas nos seus rancores. Ai, hoje eu trouxe uma história muito triste pra vocês. Desculpa, eu não pude me controlar. Eu tenho que passar minha tristeza adiante. Que nem o João e a Helena. Agora a gente também tá num ciclo infinito de sofrimento. Vamos fazer uma corrente do mal. Passa essa história adiante. Compartilha com o amiguinho. Eu reparei que eu fui encolhendo como se eu virasse tipo um demôniozinho. Passa adiante. Enfim, a história tá acabando, tá bom? Segura mais um pouquinho, tá quase no fim. O que eu sei é que a Helena estava seguindo o homem bêbado em meio a uma nevasca naquela noite. E ela não deveria ter feito isso. Agora há pessoas mortas e eu sou o único que sabe a verdade. Mas a verdade não significa mais muita coisa pra mim. Eu costumava pensar que conhecia a verdade. Que conhecia Deus e o seu plano para este universo e para todos nós. Agora, tudo que eu vejo é o mal, a desordem e o caos, as coisas que meu tio via. Vejo um mundo em que uma mulher pode morrer e, de alguma forma, 4 meses antes disso acontecer, seu espírito pode assombrar a pessoa que ela considera responsável. Esse mundo que fazia tanto sentido e agora está em desordem. O certo é errado, o errado é falso e as coisas que eram verdadeiras são uma farsa absoluta. Se eu fizesse o discurso fúnebre do meu tio hoje, o texto seria muito diferente. Eu não diria mais que eu queria ser como ele. Eu sou ele. Estou dirigindo de forma imprudente uma estrada com neve, com conhecimento de fantasmas que saltam no tempo e de pré-fantasmas se infiltrando cada vez mais em meu cérebro. Eu gostaria de não saber essas coisas. Do outro lado, é tudo muito mais animador. Sonho em ter uma família um dia. Se não a tiver, talvez possa ter uma sobrinha ou um sobrinho. E não quero que eles saibam dessas verdades. Não quero que saibam o que eu sei. Se alguém me admirar e aspirar a seguir o meu caminho, espero que o avisem. Não segue ele. E assim acaba o relato. Eu tenho algumas considerações pra dar antes da gente finalizar. Apesar de eu não ser uma pessoa muito religiosa, por algum motivo, histórias de terror que mexem com um Deus ou qualquer figura que tenha a ver com religião, eu tenho medo
Sei lá, parece uma coisa... Parece muito errado, não sei. Então, por exemplo, o homem misterioso que veio buscar o João dá a entender que ele é um anjo, certo? Se o cara que morreu foi levado pro céu, então provavelmente aquele cara misterioso era um anjo. A mulher morta mexeu com o trabalho de um anjo. Ela foi diabólica o suficiente para impedir que um cara subisse pro céu. E ela não só impediu que ele subisse pro céu, mas deu a entender que ele condenou o João ao inferno? Eu particularmente não acredito em céu e inferno, mas o que a gente tira dessa história é que o João perdeu a oportunidade de ir pro céu. Se ele não está no céu, ele tá onde? Talvez não um inferno, mas um limbo? Se nessa história é algo marcante você morrer e encontrar com Deus, é porque não é todo mundo que morre e encontra com Deus. E o que eu entendi foi que isso não aconteceu com o João. Ou seja, ele teve uma vida trágica carnal, ele foi infeliz na Terra, e agora, na sua vida espiritual, ele também está condenado. É bem triste isso. E extremamente assustador também, porque não houve um descanso. Eu acho que o alívio de muita gente é pensar que o sofrimento, quando a gente morre, acaba e a gente descansa. E não foi isso que aconteceu com o João. Pode ser que eu esteja brisando muito em cima da história, mas pra mim, ficou muito claro que eles deixaram na nossa cara, assim, ele perdeu a oportunidade de encontrar Deus. Então agora, ele tá condenado a alguma coisa ruim. Será que o espírito dele tá vagando por aí, assombrando outras pessoas? Que nem a mulher morta? Será que ele foi condenado a continuar aqui sofrendo e fazendo os outros sofrerem? Será que ele ainda tá preso nesse ciclo de rancor? E agora que o sobrinho sabe disso, como que ele pode manter a sua opinião positiva do mundo? Ele tá condenado a ser pessimista que nem o seu tio e passar o resto dos seus dias com rancor? Ele também caiu nesse ciclo? Esse ciclo vicioso também se estendeu a ele e provavelmente vai continuar se estendendo ainda mais e pegando outras pessoas? Eu contribuí com esse ciclo, contando essa história pra você? Como que eu faço pra terminar esse vídeo pra gente não sair daqui com um sentimento ruim? Como que eu faço pra terminar bem esse vídeo? Olha esse gatinho, que bonitinho. Vamos oferecer ele pro Senhor das Trevas. Que jantar gostoso que eu vou oferecer. Desculpa, eu não me aguentei, eu vou tentar de novo. Olha minha gatinha, que bonitinha. Estão se sentindo melhor agora? Melhor mesmo tá o Senhor das Trevas, que agora vai ganhar uma sobremesa. Meu conselho pra vocês é o seguinte: se hoje aparecer algum estranho te oferecendo um lanchinho grátis, não segue ele.